Atos, capítulo 8. Semana passada, o pastor Gil Clay esteve compartilhando conosco a respeito de Atos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 25. E naquela ocasião, ele pôde falar conosco a respeito da ação soberana de Deus, do Espírito de Deus no meio do povo samaritano. Um povo um tanto quanto menosprezado pelo seu contexto cultural, juntamente com a nação de Israel. Mas é muito interessante, queridos, observar a reflexão da semana passada, porque capítulo 8 de Atos é um ponto de transição do livro de Atos. Nós vamos perceber que a partir do capítulo 8, então, a igreja ela deixa de estar em Jerusalém e ela passa então a estar em Samaria, Judeia, e aí a partir do capítulo 11 nós percebemos que a igreja ela começa então a sair e ir para os confins da terra. Nós vemos agora esta igreja em Samaria. Nós vamos aqui perceber nessa noite algo que nós chamamos de segundo Pentecostes, ou Pentecostes dos samaritanos. É o que está acontecendo aí no capítulo 8 de Atos, acontecendo no Pentecostes dos samaritanos. Lembrando para vocês que é uma ordenança clara do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, nos dizendo que nós deveríamos, depois de ser empoderados pelo Espírito Santo de Deus, sair então para compartilhar o Evangelho do próprio Cristo Jesus em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. A gente percebe que intencionalmente Deus então permite a perseguição para que aqueles irmãos que estavam no bem bom da vida cristã, convivendo e vendo muitos milagres e sinais entre eles, pudessem então ser espalhados, exceto os apóstolos, diz o texto. Os apóstolos continuam em Jerusalém, mas aqueles irmãos que lá estavam foram espalhados devido à perseguição após a morte de Estevão, inclusive os diáconos, e nós vamos falar de um dos diáconos. Lembra dos 7 diáconos que foram escolhidos? Dentre deles, 2 se destacaram, Estevão e Felipe, e nós conhecemos o Felipe como o evangelista Felipe, e é muito legal olhar para a vida deste homem e tirar algumas lições. Então vamos ler o nosso texto bíblico, Atos capítulo 8, verso 26 em diante. Na NVI diz assim: um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca em sua humilhação. Foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Desse mesmo ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Anota isso aí, gente, que lindo. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Esse texto é muito extraordinário. Amados, para continuarmos aqui, hoje nós falaremos sobre a temática que fora colocada dentro dos grupos da igreja ou nas redes sociais. Deus não faz acepção de pessoas. Isso está notório dentro do texto. Qual é a mensagem central desta passagem que nós acabamos de ler? A mensagem central
desta passagem que acabamos de ler é essa: Deus é soberano na evangelização, mas o seu povo deve ser obediente ao chamado divino. Deus, ele é soberano na evangelização. Ele é aquele que trabalha para que o perdido seja salvo. Mas o seu povo, a sua igreja, ela precisa estar em obediência ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Eu não sei se nessa semana você se deparou com um vídeo que tem estado aí há 2 semanas nas redes sociais, rolando, de um homem, não sei se ele é inglês, se é americano, mas ele esteve em 2 cidades brasileiras, pelo que eu vi em 2 vídeos, com vestidos com uma roupa de saco, com uma mulher traduzindo o que ele estava falando, e a mensagem dele é: arrependam-se, Brasil, ou arrependam-se, brasileiros, vocês estão pecando contra o Senhor. Jesus Cristo é o único que pode dar vida a cada um de vocês. Vocês viram esse vídeo? Alguém viu? Não? Está rolando nas redes sociais o vídeo de um, não sei se é americano ou se é inglês, porém ele teve em Salvador e teve também no Rio de Janeiro, e apareceu um outro vídeo dele agora em Chicago, se eu não me engano, ou em Nova York, pregando isso. Eu não julgo as indumentárias, porque ele está como se fosse um João Batista, vestido de saco, mas o teor da mensagem é verdadeira. Arrependam-se, vocês pecaram, e Jesus Cristo pode salvá-los. Se vocês não viram, eu espero que você procure e dê uma olhada. E como eu não entendo de inglês, eu estava indo apenas na tradução. Então, você que entende de inglês, dá uma olhada lá, é bem legal, mas eu achei interessante, e não julgando. Alguns criticam: mas ele quer ser o outro João Batista, ele agora diz que é o João Batista dos tempos modernos. Queridos, eu não estava preocupado com a indumentária dele. A mensagem que ele trazia era verdadeira e bíblica. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é soberano na evangelização, mas o seu povo deve ser obediente ao seu chamado. Esse homem, eu não sei qual a sua experiência, eu não sei de que contexto de igreja ele é, eu não sei o que ele viveu, eu não sei de fato a vida de experiência dele com Deus. Uma coisa eu sei: ele tem dado testemunho do Salvador. E ele tem saído em uma missão evangelística pelo mundo, uma única mensagem: arrependam-se, arrependam-se. E aí a gente olha para esse texto e a gente percebe algumas coisas bem interessantes. O nosso texto conta a história que começou no meio de um grande avivamento. A região por onde se espalhava a chama do Evangelho em Samaria. Como vos falei, o capítulo 8, a partir do versículo 26, nós chamamos de segundo Pentecostes, ou Pentecoste dos Samaritanos. Meus amados, estava acontecendo um grande avivamento. Samaritanos estavam se convertendo de montes. Milagres extraordinários Deus estava realizando no meio do povo. Nós vimos isso a semana passada. Pedro e alguns dos apóstolos vêm para orar para que eles recebessem o Espírito Santo, e nós vamos perceber que esta igreja, no meio do contexto dos samaritanos, estava crescendo muito. Havia um grande avivamento no meio daquele povo. Deus estava salvando, transformando vida. No entanto, foi precisamente nesse momento de grande avivamento entre os samaritanos que Deus chamou Filipe para outra tarefa evangelística. O Senhor enviou um anjo para dizer a Filipe para deixar Samaria e viajar à banda do sul, viaje para a estrada de Gaza. Nós vamos ver um pouco mais à frente que às vezes não faz sentido o que Deus faz. Como é que o cara está no meio de um grande avivamento? Começa por ele. Deus usando a vida dele, um monte de gente começa a se salvar, um monte de gente começa a ser liberta, transformada, começa a testemunhar do poder de Deus. Aí Deus vai lá e tira aquele que está no meio do avivamento para levar ele para o deserto. Não faz sentido às vezes o que Deus faz,
mas Ele é soberano da história e Ele sabe o porquê de todas as coisas. Portanto, é impressionante a forma de Deus agir. Filipe estava tendo uma ótima experiência em Samaria, com multidões se tornando cristãs, mas o Espírito Santo sabia da importância daquele homem solitário a caminho da Etiópia. O Senhor sabia que a caminho da Etiópia, a caminho de volta à sua cidade, de volta à sua terra natal, havia alguém que estava com o coração desejoso em conhecer o Senhor. Então Deus, na sua vontade soberana, tira o seu servo, o seu filho, o seu discípulo de um contexto de avivamento e o conduz para o caminho da estrada de Gaza, que não é a Gaza atual, é uma outra, em um contexto geográfico completamente diferente, para que aquele eunuco pudesse ouvir a respeito da mensagem do Cristo. E essa é a mensagem de Filipe. Ele começa por Isaías, como nós vimos na leitura do texto, e ele então traz as boas novas de Jesus Cristo. Aquele eunuco precisava ouvir o que os samaritanos já estavam ouvindo: Jesus Cristo é o único Senhor e Ele pode salvar você. Então, na guisa de introdução, eu quero dizer algo, antes de continuar aqui, meus amados. Talvez você não se sinta tão valorizado. Talvez você se sinta alguém muito deprimido. Talvez você se sinta rejeitado. Mas eu quero nessa noite dizer para você, antes de dar continuidade à mensagem: Jesus Cristo te ama, Ele pode mudar a tua vida, Ele quer transformar a tua história. Ele morreu pelos seus pecados e Ele quer mudar a sua história. O nome dele é Jesus, ninguém mais pode fazer isso. Você que aqui está me ouvindo, você que está em casa, saiba que Jesus Cristo ama a cada um de vocês. Essa é a mensagem do Evangelho, meus amados. Não existe uma outra mensagem. E nós vemos Filipe sendo usado por Deus para compartilhar esta mensagem. Mas antes de continuar propriamente no texto, eu gostaria de fazer algumas observações informativas para contextualizá-los com a narrativa do texto. São elas, a gente lê e a gente tem algumas informações à medida que nós vamos ler, porque nós vemos aí que é um homem, e diz que ele é um etíope, ou a caminho da Etiópia. A Etiópia aqui não se refere à moderna Etiópia, mas à antiga Núbia, que ficava na região alta do Nilo, remota à área sul do Egito, incluindo partes da moderna Eritreia, Etiópia e Sudão. Então, essa Etiópia aqui, em que nós nos deparamos no texto, não é a Etiópia de hoje. É uma Etiópia no sentido de que ficava no sul do Egito, e lá no sul do Egito ela tinha algumas partes como, era conhecida como Núbia, ficava próximo do Nilo, onde o povo se alimentava daquilo que o rio poderia produzir. A Etiópia é um nome que nos tempos antigos era dado à grande área da África até o sul do Egito, que englobava assim Eritreia, Etiópia e Sudão, no contexto atual geográfico de hoje. Então é necessário ter essa informação. Não é essa Etiópia de hoje. Esse eunuco aqui está descendo para o sul do Egito, da antiga Etiópia, no sul do Egito, lá onde hoje é a parte da Eritreia, Sudão e Etiópia. Então era isso. Uma outra informação, a gente lê aí no verso 27, diz: ele levantou, partiu no caminho e encontrou um eunuco etíope, oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Candace aí não era o nome da cidade, nem muito menos o nome da rainha. Era um título tradicional, a rainha mãe daquela dinastia. Ou seja, a Candace era um título que era dado a uma dinastia de um império ou de um rei, ao qual dava a mãe a responsabilidade de cuidar das responsabilidades sociais. O rei, ele se sentia tão endeusado que ele não se sentia então à vontade para fazer aquele trabalho, porque ele apenas recebia a adoração. Então a rainha mãe ficava responsável pelos tesouros, ficava responsável por escolher os seus ministros e assim por diante, pela condução da nação, enquanto o rei, o soberano lá daquele país, ele era então adorado. Então Candace aí, não sei se você já ouviu alguém pregando e falando assim, a rainha de Candace. Não é a cidade, muito menos o nome da rainha, é um título. Por exemplo, Faraó é um título, Assuero é um título,
eram títulos de dinastia, ou seja, morria um, então assumiu lá Faraó 1, 2, e assim vai, dando os nomes, assume Assuero e assim por diante, e a gente percebe que a dinastia Artaxerxes, são títulos de dinastias de povos que vão surgindo no decorrer da história, como é o caso aqui, quando se fala de Candace. Ele fala que esse eunuco, ele era chefe dos tesouros da rainha de Candace, ou seja, de alguém que tinha uma dinastia e que trabalhava naquela situação. Eunuco, você sabe o que é um eunuco? Eunuco era um funcionário que servia altos cargos do governo, particularmente sobre a governança de uma mulher, ou em funções que envolvessem mulheres, como a supervisão de haréns. Por exemplo, a gente encontra textos como esse em Esté. Esté capítulo 2, verso 2b e 3b diz assim: aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém. Aqui em Suzã, a capital, Hagai ou Egai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Naquela ocasião haviam haréns, ou ele estava por ordem de alguma mulher e pelo fato de estar em ordenança de uma mulher, o seu senhor mandava castrá-lo. Era isso aí. Literalmente, ele era, esse eunuco, ele então passava por este processo. Ou seja, nos tempos do Antigo Testamento, essa palavra pode significar justamente essa expressão, castrado. Jesus, quando fala sobre isso, a respeito do capítulo 19 de Mateus, ele falando a respeito do divórcio, dando resposta aos religiosos fariseus, ele fala sobre isso no versículo 12, ele fala que há alguns eunucos que nasceram eunucos, outros se fazem eunuco, e outros, eles se tornam eunucos por causa justamente do contexto de se tornarem, então, chefes de harém, ou participarem, então, como liderança, ou estarem submetendo a uma liderança feminina. E aí o marido daquela mulher, ele falava: não vou deixar esse homem perto da minha esposa, e mandava, então, castrá-lo. Esse era o eunuco. Pastor, mas por que essas informações são importantes? Elas são importantes, queridos, porque no contexto judaico, a palavra de Deus nos mostra o seguinte, olha só que interessante, os eunucos não poderiam tornar-se prosélitos e nem podiam participar dos ritos formais do judaísmo. O que é ser um prosélito? Prosélito eram gentios que estavam se convertendo ao judaísmo, ou seja, todo aquele que não é judeu e se converte ao judaísmo, ele é conhecido como um prosélito, alguém que se converteu ao judaísmo. O eunuco não poderia se tornar um prosélito. Por quê? Olha o que a lei dizia. Em Levíticos 21, 18 a 23 diz: nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com corpo deformado. E ninguém que seja castrado, ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito e tornaria impura essas duas coisas. Então esse eunuco, ele estava impossibilitado, primeiro, de se tornar um prosélito, e segundo, de entrar ao templo. Ele ficava na parte onde os gentios ficavam, na parte inferior do templo. Ele não poderia nem se aproximar próximo da cortina do santíssimo lugar. Este homem era um eunuco que estava indo para Jerusalém com o objetivo de adorar a Deus. Pastor, se ele não era um judeu prosélito convertido ao judaísmo, se ele não poderia então oferecer a oferta porque tinha em si algo que era parte da sua vida por se tornar um eunuco, o que ele foi fazer em Jerusalém? Ele era um gentio temente a Deus, e a gente vai encontrar diversos deles dentro do contexto de Atos. Por exemplo, Cornélio era um gentio temente a Deus, como eunuco era um gentio temente a Deus. Por saber que em Jerusalém era um centro de adoração, ele se dirige a Jerusalém, para ir lá em Jerusalém, então, poder adorar esse Deus. Mas eu quero que você imagine que este eunuco, ele fora proibido, não apenas pelo contexto de vida, mas também pela legislação, ou pelas leis estabelecidas no contexto judaico de adorar o Salvador. Por isso que o tema da nossa mensagem é: Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai para Jerusalém adorar o Criador, e o Criador vai ao encontro do seu coração.
Isso é extraordinário. Alguém que se dirige para adorar esse Deus, e esse Deus então, sabendo dessa realidade, se dirige ao coração deste homem. Eu fico imaginando, ao chegar em Jerusalém, o eunuco deve ter ficado desiludido com o que encontrou em Jerusalém. Exemplo, lideranças religiosas como os fariseus, saduceus, controlavam uma religião que era em grande parte legalista, ritualista e altamente politizada. E ele não poderia se envolver. Esse era o contexto deste homem. Um eunuco que, com um desejo intenso de adorar a Deus, mas proibido pelos atos ritualistas, por uma religião extremamente politizada e legalista. E aí o texto em que nós lemos diz que Felipe, ele nos ensina algumas situações. Então, a partir daqui, aliás, esse é o texto que fala que ele não poderia se tornar prosélito. Olha lá, Deuteronômio 23:1. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Ele não poderia se tornar prosélito. Portanto, diante dessas informações, quero a partir daqui tirar 2 lições para nossas vidas. Primeira delas, meus amados, tenha sensibilidade espiritual. Se nós não tivermos sensibilidade espiritual para dar ouvidos, como Felipe deu, à voz do Senhor, ao recado que Deus tinha para ele, no sentido de cumprir a missão, nós continuaremos dentro do nosso contexto muito bom. Tá legal, tá confortável, tá bom, Deus está falando, os louvores é legal, é muito legal estar no ambiente de comunhão, é muito bom estar aqui, enquanto as pessoas estão carentes, precisando ouvir do Salvador. Você vê que é isso que acontece aqui claramente, queridos. Felipe é sensível à voz do Senhor, ele tem uma sensibilidade espiritual. Felipe estava tendo uma ótima experiência, como já vos falei, em Samaria, onde multidões estavam se tornando cristãs, mas o Espírito Santo sabia que aquele homem precisava ouvir sobre Jesus. Aquele homem precisava ouvir sobre o Salvador. Como teria sido fácil para Felipe deixar se envolver totalmente pela empolgação, pela agitação daquele avivamento, onde Deus estava operando de forma visível, a ponto de não perceber que estava recebendo uma nova orientação. Muitas vezes a gente faz isso. Às vezes a gente não tem essa sensibilidade espiritual de poder ouvir o que Deus está falando ao nosso coração, nos orientando, nos conduzindo, porque às vezes nós estamos envolvidos e está muito legal, o nosso contexto religioso, eclesiástico é bom demais, mas Deus, Ele não chamou para estar dentro, Ele não chamou para estar fora, Ele não chamou para pregar o Evangelho, Deus não simplesmente nos chamou para desfrutar de uma comunhão que é boa, é válida, mas Deus nos chamou para que nesta comunhão tenhamos a consciência de que há uma missão, e conjuntamente possamos sair para cumprir a missão, primeiro evangelística e depois a continuação de fazer discípulos. Como virão se não há quem pregue? Como virão se não há quem pregue, diz o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma. Meus amados, é necessário de que de fato tenhamos essa sensibilidade espiritual para perceber, porque Felipe poderia muito bem estar ali no meio daquele grande avivamento, vendo Deus transformando vidas, e falou: não, tá bom demais, não, esse negócio tem anjo falando comigo, não, isso é coisa do capeta, ele quer me tirar nesse momento, a igreja está crescendo, o povo está se convertendo, eu vou nada para Gaza eu não vou não, caminho do deserto eu vou nada. Mas ele era sensível à voz de Deus, ele era sensível ao recado do Senhor, ele era sensível à orientação de Deus. Veja que Deus então afastou Felipe de Samaria, sem explicar porquê, sem revelar o objetivo final, e o deixou em uma estrada deserta. Aquele discípulo de Jesus era tão sensível à orientação de Deus, que ele não relutou, ele não reclamou, ele não questionou, ele apenas obedeceu. O texto não narra que Felipe perguntou para o anjo assim: mas você não está vendo como é que o povo está se convertendo aqui? Deus está me usando aqui, rapaz. Escolhe outro. Ele não questiona, ele só obedece. Pergunta é: se eu e você estivéssemos no lugar de Felipe, nós levantaríamos algumas objeções, sim ou não? Tais como: eu ainda preciso terminar a faculdade.
Tem outros mais capacitados do que eu. Hoje meu atual momento de vida, eu não consigo fazer isso. Você já viveu a experiência de Jesus falar ao seu coração de forma clara, para você falar do nome dele ou falar dele para outra pessoa e você resistir a isso? Eu já. O pastor já fez. Já. Pecador, miserável, sou eu. Deixa eu contar a experiência que eu vivi para vocês. Acho que foi no meu primeiro ano de ministério. Eu fui oftalmologista, lá na Conselheiro Nébias. E oftalmologista onde eu passava, o prédio, eu não sei como é o nome daquele prédio, minha esposa sabe que ela guarda endereço, guarda tudo, eu não guardo nada. Só sei onde era o lugar. E eu fui oftalmologista e ao chegar naquele lugar, queridos, minha consulta estava marcada para as 9 da manhã. Olha só, já volto para o texto. E eu cheguei naquele lugar por volta de 8h30. E quando eu cheguei naquele lugar, um prédio muito chique, grande, o consultório dele fica lá no 12º andar, ou é 14º andar, uma coisa assim. E eu cheguei, aí desci para o estacionamento, aí entrei, me identifiquei, na hora que eu ia pegar o elevador, surgiu assim uns caras como eu, assim, ó, de terno, não assim pequeno, sabe, de terno, mas tudo guarda-roupa assim, ó, uns 3 caras, parecia o filme Homens de Preto, e eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Eu estava aqui, e aí de repente entra um senhor, aqueles homens vêm 2 na frente, segurou aqui o elevador, olhou para mim, bom dia, os caras. Aí de repente entra o senhor, entra outro próximo dele, entra os 3, e eu segurado aqui. Eu falei, Jesus do céu, esse cara é importante. Eram os seguranças dele, eu não sei quem era. Aí eu apertei, acho que era o 14º andar, e aí o cara olhou e falou, não, é o 14º também. Eu falei, ok, meu Deus, mesmo andar que eu. Subimos, saí do elevador, fui me conduzindo para o consultório, e eles vinham atrás de mim, e eu falei, Jesus do céu. Entrei no consultório, eles entraram comigo, tinham pouquíssimas pessoas, se não me engano, tinha uma senhora só que já estava entrando para ser atendida. Então eu entrei, me identifiquei, falei que tinha uma consulta, logo em sequência sentei, aí a moça quando olhou para ele falou, oi doutor. E aí ele fez assim com a mão, aí em sequência ele veio, sentou, ficou 2 caras na porta, um outro ficou lá do outro lado, e ele sentou assim um banco, eu estou aqui, ele sentou os 2 bancos do meu lado aqui. Aí Jesus falou ao meu coração, fala de mim para ele. Isso é coisa de Jesus. E eu estou sentado ali. E ela, sabe quando aquele negócio no coração apertando, falando assim, fala de mim para ele. Fala do meu amor para ele. E aquele negócio apertando o meu coração, e sabe, a gente teimoso, fala, isso não é coisa da minha cabeça. Fala Jesus para esse cara aqui agora, não tem como, condição desse cara. É outra coisa, se eu começar a falar de Jesus para ele agora, ele começar a me fazer pergunta, não vou ter tempo, daqui a pouco eu vou entrar, não vai dar tempo isso. Precisa mais ou menos aí de 10 a 15 minutos. Ele vai ser atendido primeiro do que eu, porque o cara já chegou, já foi identificado, a mulher falou, já avisa o doutor, tá bom, ele já vem te atender, você tem prioridade. Eu falei, não vai dar tempo. Quando eu acabei de pensar isso, o médico saiu de lá e falou assim, doutor, eu vou ter que rapidinho que atender uma outra cliente que está fazendo o exame aqui do lado, tá bom? 15 minutinhos. Falei, não é possível. E o Senhor falando, fala para ele, fala do meu amor para ele, compartilha. Eu falei, mas nem a pau, não vou falar mesmo, não vou. Quero ver quem é que faz. Aí de repente ele olha para mim e fala assim, bom dia. Eu falei, bom dia. Ele falou, você é daqui da Baixada? Eu falei, sou. Ele começou a puxar a conversa comigo. Era ou não era para falar do amor de Cristo para ele? E sabe qual é a pergunta que ele faz? Eu falo assim, sou aqui da Baixada, assim. Ah, legal, eu sou de São Paulo. Eu falei, que legal, tal. Ele falou assim, o que você faz? Aí o Senhor falou, fala ou não fala? Aí eu falei, sou pastor. Ele falou, ai, que legal, cara. Puxa, eu ia na igreja quando era criança, ó. Meus irmãos, isso acontece diariamente conosco. Nós só precisamos estar sensível à voz do Senhor. Ele vai preparar pessoas para ouvir do Evangelho.
Ele vai preparar pessoas para você compartilhar o evangelho no seu trabalho, na sua família, em contexto onde pessoas vão se aproximar do nada de você, falar assim, você vai ficar olhando, e pessoas estão lá, às vezes pessoas estão sofrendo, você percebe que está sofrendo, compartilhe do amor de Cristo, fale para elas que Jesus Cristo as ama, que pode mudar a vida delas, pode transformar a história delas. Precisamos aprender com Felipe, que estava sensível à voz do Senhor. Agora, de fato, Deus nem sempre trabalha como nós gostaríamos que Ele trabalhasse. Porque quando a gente olha para Felipe, nós observamos que esse etíope havia acabado de fazer uma longa viagem de mais de 300 quilômetros até Jerusalém, para adorar a Deus. Depois, muito obviamente, dessa longa viagem, ele não ficaria 1 dia ou 2 dias em Jerusalém, ele se hospedaria até porque era um homem rico, cuidava dos tesouros da rainha de Candace. E aí Deus agora pega Felipe, que está no meio de um grande avivamento, e manda Felipe para a área sul, que ficava lá do outro lado, próximo de Jerusalém, descendo para Gaza. Será que Deus não poderia pegar os apóstolos que tinham ficado em Jerusalém e dissesse o coração de Pedro, ou de João, ou de algum dos apóstolos que lá estavam, e falar assim, olha, tem um etíope aí que está precisando ouvir a minha voz. Por que é que Deus permite que o etíope saia e Deus tira Felipe de lá? Parece que as coisas não fazem sentido. No próprio livro de Atos, Filipe, aí no versículo 40, diz que depois que ele batizou o eunuco e foi tirado pelo Espírito Santo, arrebatado pelo Espírito Santo para um outro local, em Cesareia, diz que um gentio, temente a Deus, chamado Cornélio, estava em Cesareia para ouvir do Senhor, e Deus tira Pedro de Jerusalém para falar. Por que não usou Filipe que já estava lá? Parece que às vezes não faz sentido o que Deus está fazendo, mas é do jeito dele, da forma dele, como ele quer. Precisamos ser apenas obedientes, sensíveis à sua voz. Deus nem sempre trabalha, queridos, como a gente imagina. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Às vezes Ele faz coisas que parecem um desperdício de tempo, de dinheiro, de energia. O nosso trabalho não é questionar o Senhor, o nosso trabalho é obedecê-lo. Só isso. Nós não temos que questionar qual é a maneira que Deus faz. Exemplo, eu estava conversando aqui com o Breno antes de começar o culto, Breno, eu vou falar sobre isso. Porque parece que as coisas quando estão dando certo, quando Deus usa as pessoas, Deus parece que tira as pessoas. Tivemos a semana passada aqui nosso irmão Felipe. Em janeiro nós oramos aqui pela saída do pastor Alisson. E não que esteja acontecendo nenhum tipo de avivamento na Pibicuatã, mas parece que Deus olha para isso e faz, não, eu preciso usar a vida deles. Não faz sentido humanamente falando, mas para Ele faz, só precisamos estar cientes daquilo que Ele quer fazer. E sabe por que Deus faz isso, meus irmãos? Porque Ele vê o coração do perdido. Deus empreenderá o tempo inteiro esforço singular através da vida dos seus servos para buscar os perdidos, ou como você queira, os eleitos. Depende do seu ponto de vista ou do seu contexto teológico. Eu ia usar eleito, mas aí de repente lá à frente ia sujar a pergunta, mas... Então usa as duas frases, tá bom? Deus vai empreender esforços para salvar, para transformar pessoas. Mas Ele usa nossas vidas, Ele usa a vida da igreja. Preste atenção, por que Deus não mandou logo o anjo? Tem que mandar Filipe. Porque Deus quer usar nossas vidas. Deus quer usar a vida da igreja. A missão é da igreja, a missão não é do anjo. O privilégio de pregar o evangelho é nosso. Diz o autor de Hebreus que eles queriam esse privilégio. Os anjos queriam, mas o Senhor nos deu este privilégio de compartilhar do amor de Cristo. Por quê? Porque nós sabemos o que Ele fez, nós já fomos transformados, nós experimentamos desta graça. Anjo não! Nós sabemos o que é a graça salvífica, daqueles que estavam condenados, e pela uma ação divina Ele veio ao nosso encontro, Ele transformou a nossa história, mudou a nossa realidade de vida, nós sabemos disso. Então, meus amados, Deus, às vezes, nos tirará da nossa zona de conforto, para nos levar a caminhos de deserto, como Ele fez com Filipe. De fato era o caminho de deserto mesmo, a região que descia do sul de Jerusalém para a antiga Gaza, era uma região desértica, literalmente, não apenas uma região desértica, mas um lugar, um caminho deserto, onde muita gente fazia questão de não passar, e aquele eunuco estava passando, viajando por aquele lugar, precisamente naquele momento, e Deus leva Filipe para pegar o evangelho para ele.
Deus não faz acepção de pessoas. Ele poderia não ter participado dos rituais dentro do contexto do templo, ele não poderia ter sido aceito, mas o Senhor o aceitou, o Senhor contemplou o seu coração, e o Senhor foi ao encontro daquele homem para transformar e salvar aquele homem. Mas precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Note que o Senhor é quem dirige os passos de Filipe para o deserto. O encontro entre Filipe e o eunuco não acontece por acaso, porque Deus é soberano na salvação. Deus é soberano, Ele contempla o coração daquele que está perdido. Por amor aos perdidos, Deus fez Filipe sair de um lugar de grande avivamento para salvar um eunuco. Deus não faz acepção de pessoas. Saiba, quero reafirmar, que Ele te ama, Ele quer te salvar, e Ele pode mudar a sua história. E o único que pode fazer isso chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Essa é uma grande verdade. Segunda lição, e caminhando para o final, Deus usa a sua palavra e a disponibilidade amorosa dos seus servos para alcançar os perdidos. Isso é fantástico. Não há salvação sem compreensão da palavra. Não há salvação sem acesso à palavra, sem compreender o plano da salvação, sem ouvir das boas novas de Jesus Cristo. O único que pode salvar é o Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos sim, a partir do verso 27 até o verso 30, que Deus usa a sua palavra, mas também a disponibilidade amorosa daqueles que são seus servos para alcançar os perdidos ou os eleitos. Toma uma água. Você já percebeu, eu sou calvinista. Aliás, nós temos alguns irmãos calvinistas nesta igreja, basta você olhar. Você vai ver isso claramente, literalmente. Pastor, por que você não revela logo o que você é? Porque revelação não é coisa de batista. Fui bem, é ótimo. Vamos lá, querido, só para quebrar o gelo aqui. Mas de nada adiantará você ter um espírito sensível à voz de Deus, se não houver disponibilidade para se obedecer com amor, indo onde Ele mandar e fazendo o que Ele requer de nós. Nós precisamos, queridos, de fato, ter essa disponibilidade amorosa. Precisamos obedecer a sua voz. Veja a oportunidade extraordinária que Filipe, ele tem na vida dele. Deus o tira, o contexto fala que ele automaticamente obedece, desce, vai ao encontro daquele etíope, e ao chegar ao encontro daquele etíope, olha só, Deus já está trabalhando. Gente, deixa eu ficar aqui, porque senão eu vou pender para o meu lado. Ele já estava lendo as escrituras, era um homem rico. Nós não tínhamos a Bíblia impressa como a nossa. Havia partes de pergaminhos de profetas do Antigo Testamento, da lei, e eram caríssimas, cópias em pergaminhos. Aquele homem comprou, não sei se o livro de Isaías, ou uma parte dele, mas o fato é que ele estava lendo o texto do profeta Isaías, que falava sobre quem? É Deus ou não é que salva? Eu acho isso tão extraordinário, porque Filipe chega, ele é obediente, quando ele chega, naquele contexto cultural, as pessoas quando liam, eles liam em voz alta. Filipe se aproxima da carruagem, diz o texto que ele se aproximando da carruagem, o Espírito diz para Filipe, aproxime-se da carruagem e acompanhe. É isso que o Espírito diz para Filipe, vai lá, acompanha, ouça o que ele está lendo, veja que oportunidade que Deus está dando para esse eunuco, que coisa maravilhosa, pois dentre tantos textos que o eunuco poderia ler, ele lê justamente Isaías 53, versos 7 e 8, quando diz que como cordeiro mudo, o Senhor foi conduzido pelos seus tosqueadores até o matadouro, e ele morreu pelo pecado da humanidade. Morreu pelo pecado da humanidade. Olha que coisa extraordinária. Filipe se aproxima e diz, entendes o que está lendo? E aquele homem olha para Filipe e fala assim, como que eu posso entender se ninguém me explicar? Presta atenção, prática evangelística, primeiro se aproxime.
Depois observe. Depois interaja. Depois explique. Não seja apressado para falar. Filipe só perguntou: entende o que está lendo? E aquele homem olha para o Filipe e falou: como é que eu vou entender se ninguém me explica? De que foi a iniciativa de convidar Filipe para a carruagem? Do eunuco, sobe aí. E Filipe subiu. E não diz que Filipe já chegou falando assim: ó, deixa eu te falar, o anjo me falou que eu tinha que vir aqui, e eu entendi que era você, eu quero falar que Jesus Cristo tomou sobre. Não, ele parou, ouviu, aquilo que o eunuco estava lendo mexeu com o coração dele, e aquele eunuco olha para Filipe e depois fala assim: me explica uma coisa, o profeta aqui está falando dele ou está falando de outro? E diz o texto então que Filipe, começando por Isaías, lhe expôs as Escrituras e as boas novas de Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome. Filipe começou a expor as Escrituras claramente para aquele eunuco. Não há acidentes na vida do povo de Deus. Filipe surgiu precisamente no momento certo, na hora em que o etíope havia alcançado o coração da profecia e também o coração do Antigo Testamento, onde fala sobre a vida do servo sofredor que morreria pelo pecado da humanidade. Não há coincidência nas Escrituras. Há uma ação soberana de Deus na salvação do perdido. Há uma ação direta de Deus em busca daqueles que estão sofrendo. O Espírito de Deus veio a Filipe e diz: Filipe, se aproxima, e ele obedece e ele vai. E após Filipe explicar para o eunuco, e eu acho que isso é tão extraordinário que eu queria que você voltasse os olhos para o texto, porque o texto vai falar o seguinte, veja lá, eu quero que você anote tudo isso aí, risca, verso 34, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem é que o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, que passagem? Isaías 53, anunciou-lhe as boas novas de quem? De Jesus Cristo. A pregação sempre foi e sempre será cristocêntrica, aponta para o Cristo, aponta para Jesus, não é outro, Ele é o único que pode salvar, gente. A gente não tem visto isso nos tempos de hoje. Se você chegar em qualquer lugar, se você começar a ouvir qualquer coisa dentro do contexto de internet que não aponta para Jesus Cristo, não ouça. É Ele. Diz o texto então que prosseguindo, seguindo, estrada fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água que me impede que seja eu batizado. Depois de ouvir, ele chega em um local desértico, muito provavelmente naquela região havia um mar e eles estavam ali. Alguns comentaristas dizem que de fato eles chegaram nesse local, e ele olha para a água e diz: depois que eu ouvi tudo isso, o que é que me impede de ser batizado? E é interessante que foi o eunuco que notou a água e perguntou se havia alguma coisa que poderia impedi-lo de ser batizado, e a resposta de Filipe é óbvia: nada pode te impedir de ser batizado. E a pergunta do eunuco nos mostra uma objeção do seu coração. Talvez ele pensasse: como eu não fui aceito como prosélito no meio dos judeus, nem minha oferta de adoração, existe alguma coisa que pode me impedir de ser batizado? O eunuco precisava aprender que todas as barreiras em Jesus Cristo caíram. Não há mais bárbaro, círita, escravo ou livre. Todos são em Cristo, livres e têm a oportunidade de serem salvos. Todos, todos. E a resposta de Filipe é extraordinária. Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que declaração maravilhosa, não? Filipe olha e falou assim: é óbvio que não existe nada que pode te impedir, a não ser que você não creia. Se você crê que Jesus Cristo, eu creio que esse Jesus Cristo, que eu estava lendo no profeta Isaías, que você me explicou, que foi quem morreu pelos meus pecados, que morreu a minha morte, eu creio que Ele é o Filho de Deus. Eu não sei, meus irmãos, se você tem em mente o que estamos acabando de ler aqui. E o tipo estava falando, não estava falando apenas com Filipe, mas também para aquela comitiva que estava próximo da carruagem, aqueles que estavam conduzindo a carruagem. Ele era um homem importante, você pode ter certeza que todos aqueles que ali estavam prestando bem atenção
muita atenção no diálogo entre Filipe e o eunuco. Uma outra coisa que a gente vê dentro do texto é que primeiramente ele ouve e aceita a mensagem, e depois de ouvir e aceitar, ele faz um reconhecimento público de fé. Ele reconhece: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E só depois dele ouvir a mensagem, ser explicada para ele reconhecer a mensagem e fazer um reconhecimento público de fé, de que Cristo era o Filho de Deus, então ele foi batizado, ele foi submetido ao batismo. Lá no deserto, na presença da comitiva, que certamente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, esse alto funcionário, ministro do tribunal de Candace, rainha dos etíopes, foi batizado. Agora preste atenção, ele não veio a Deus, não como tesoureiro da Etiópia, como um homem importante, mas como um pecador, valendo-se do sangue de Cristo Jesus, que morreu no seu lugar naquela cruz. Ele foi salvo porque ouviu a palavra de alguém que estava disponível a compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus e lhe explicar as Escrituras. Salvação não é emocionalismo. Salvação é razão, é compreensão, é culto racional. Você precisa entender claramente o que as Escrituras falam a respeito do Salvador. Não é você sentir estou sentindo um calafrio, Deus está falando comigo. Você tem que ter entendimento. Tem muita gente se decidindo emocionalmente por Cristo e abandonando a Cristo por tantas coisas que surgem. Você precisa compreender quem é Jesus. Eu não sei, meus amados, se de fato o eunuco, deixa eu caminhar aqui, eu não sei se de fato o eunuco continuou lendo o profeta Isaías, mas se ele continuou lendo o profeta Isaías, na continuação da sua viagem ele se deparou com esse texto. Olha que extraordinário: que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro do meu templo e dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Louvado seja Deus. Imagina o eunuco se deparando com isso, com a alegria que ele já estava no coração. Eu queria continuar compartilhando tanta coisa, porque, meu irmão, imagina no batismo de maio, nós vamos ter batismo em maio aqui, imagina lá nas águas, eu batizando, junto com alguns irmãos, de repente o Senhor fala assim: eu vou te levar daqui. Imagina lá nas águas, o povo, porque eu imagino que tenha sido assim: o eunuco desceu as águas, na hora que ele levantou, Filipe não estava mais. Imagina a loucura. Mas o eunuco não estava nem aí, o coração dele transbordava de alegria. Todas as vezes que compreendemos as boas novas de Jesus Cristo, o primeiro sentimento que surge é um coração transbordante de alegria. Esse homem volta para a sua terra, alcançado pelo poder de Deus, pela maravilhosa ação do Senhor, porque tinha alguém que foi sensível à voz do Pai, tinha alguém que estava disponível em amor para explicar as Escrituras, e aí, consequentemente, Deus agiu na salvação daquele perdido. Duas aplicações e caminho para o final. Não podemos jamais subestimar o poder da palavra de Deus em conduzir as pessoas à salvação. Pregue a palavra. Paulo falou isso: Timóteo, pregue a palavra. Quer seja em tempo ou fora de tempo, haverá um dia que o povo terá comichão no ouvido. Pregue a palavra, Timóteo. Se a gente ver esses textos aqui, é que não dá tempo. Mas Deus usa a palavra para a salvação. Lembra de 2 Timóteo 3,15 que falamos lá sobre a suficiência das Escrituras? Timóteo, eis aí a palavra que te tornou-se sábio para dar-te a salvação.
Nós não podemos jamais subestimar o poder da palavra de Deus em conduzir as pessoas à salvação. Preste atenção, Deus salva na explicação da sua palavra. Por isso nós não trazemos ou não falamos para as pessoas virem para a igreja por causa de entretenimento. Não, nós trazemos e compartilhamos a palavra de Deus, porque é ela que salva através de Jesus Cristo. Tem muita gente criando entretenimento, criando coisas para trazer gente para a igreja, mas não segura, porque o que salva e transforma e liberta é a própria palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segunda aplicação, Deus usa cristãos obedientes para conduzir outros à salvação. Portanto, seja sensível. Se Deus orientá-lo para que vá a outro lugar, vá. Se Deus falar, fale do meu amor para esse homem aí, para essa mulher, fale. Eu só não vou falar da experiência do frango porque não dá tempo. Mas fale. Por quê? Porque cada pessoa é valiosa para Deus. Todos precisam do Salvador Jesus Cristo. Deus quer nos usar para salvar outros. Deus usa a igreja. Deus usa o seu povo. Então esteja disponível. Você está sensível ao que Deus quer fazer através de você? Saia de casa e diga a Deus onde é que o Senhor quer me conduzir. O que é que o Senhor quer fazer aqui? Senhor, no meu trabalho, com meu amigo, com a minha amiga, com meu irmão, com meus irmãos. O Senhor me ajuda, o que eu devo fazer? Ouvimos aqui a semana passada, a palavra mais pesquisada no Google é sobre Jesus e Deus, num tempo de pandemia. Saiu uma outra pesquisa agora, recentemente, que o país em que mais se pesquisa, nós somos o 4º país que mais se pesquisa sobre oração e sobre Deus. Os outros países estão à frente, pesquisando sobre pornografia, mas o Brasil está em 4º, onde pesquisa sobre oração. O povo está sensível, o povo quer ouvir do Evangelho, e nós somos a igreja que o Senhor quer usar para mudar essa realidade. Concluo com a frase, nada menos e nada mais do que o Billy Graham. O Billy Graham diz assim, queridos, nós não somos responsáveis pela geração passada. Não podemos assumir toda a responsabilidade pela seguinte, mas temos a nossa geração. Deus nos responsabiliza pela maneira como cumprimos o nosso dever para com esta geração e como aproveitamos as oportunidades que temos. A geração passada não é nossa responsabilidade, mas a geração presente sim. E Deus te dá cada oportunidade, todos os dias. Seja sensível à voz do Espírito, à voz de Deus. Utilize da palavra, porque ela salva. Esteja disponível em amor, para se aproximar, ouvir, ponderar, explicar as Escrituras e apresentar as boas novas de Jesus Cristo. Felipe fez isso, e Deus nos ensina que devemos fazer o mesmo. Que Deus nos ajude diante da missão a ser cumprida, que é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque de pé. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de nesta noite nos debruçarmos sobre a Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que temos de poder olhar para a ação do Senhor na vida de um servo, um discípulo tão obediente, que simplesmente, Senhor, não questionou, mas ouviu a Tua voz para a pregação do Evangelho, Senhor, a vida daquele eunuco, Senhor, que tinha sido desprezado no contexto de templo, que tinha sido desprezado pela religião judaica, talvez pela sua condição, mas o Senhor, a Deus, o buscou. O Senhor mostra claramente que o Senhor não faz acepção de pessoas, independente do contexto em que esteja, o Senhor salvará, mas para isso, a Tua palavra nos mostra claramente que o Senhor usa a vida dos Teus servos, daqueles que estão disponíveis, aqueles que são sensíveis, obedientes para a proclamação das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, nos dá esse comprometimento, usa as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Oramos grato por esse tempo e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, queridos.